E a Lídia Flandoli, as expectativas de futuro dos brasileiros sobre o governo interino Michel Temer. Uma boa noite a todos e quem vai fazer a análise é o consultor político Gaudêncio Torquato, professor titular da Universidade de São Paulo e vice-presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos e Eleitorais. Obrigada, Gaudêncio, por estar conosco. Eu quero começar com essa pesquisa CNI-IBOP, que mostrou que a avaliação negativa sobre o governo interino de Michel Temer supera as avaliações positivas. Então, eu quero ouvir de você, nesses quase dois meses de interinidade, o que é que está pesando mais para a desaprovação do governo de Michel Temer? São os atos do próprio presidente, as decisões dele? Ou essa é uma questão da circunstância da interinidade? Pois é. Começo pelo final. Você já acaba de dar aí a pista. Na verdade, o Michel Temer, ele é o prosseguimento do governo Dilma, de uma maneira diferenciada, evidentemente, mas não tinha ou não tem o conhecimento, não tem a visibilidade da presidente Dilma, em primeiro lugar. Então, é um professor de direito constitucional, vice-presidente, muito recolhido, e agora passa a ter visibilidade. Segundo, ele não tem, vamos dizer, não tem condição de mudar o governo da noite para o dia, ou seja, não tem coelho para tirar da cartola. Não se espere que o Brasil vai melhorar da noite para o dia. 13 anos de descalabro no Brasil. Aqui para nós, o governo do Lula, quer reconhecer, fez um bom governo de primeiro mandato. Realmente, mas o segundo mandato e a mandato da presidente Dilma foram desastrosos. Então, essa situação não pode ser revertida. Veja bem, não é o problema da má aprovação, digamos, da desaprovação, 13% apenas de ótimo e bom, não diz respeito às medidas. Por exemplo, ele até aumentou o Bolsa Família em 12%, portanto, 3% a mais do que havia prometido o presidente Dilma, foi até mais. Essa situação não chegou às margens ainda. Então, o governo começa, Maria Lídia, a ser percebido, a ter visibilidade. Na minha visão, é questão de tempo, porque a economia já está dando sinais de positividade, os sinais começam a aparecer, né? 5% de aumento na área de confiança, na área dos serviços, na área da indústria. Quer dizer, mais na questão da expectativa, porque objetivamente não há uma percepção de mudança, porque ainda não aconteceu, né? Não há, Maria Lídia. Nem daria, né? Primeiro, escuta, o presidente Michel Temer teve que fazer um ministério numa semana. Não podia ter feito isso antes, sob pena de ser considerado golpista. Segundo, ele está começando a implementar as medidas de natureza econômica. Mandou um pacote para o Congresso que foi aprovado rapidamente, hein? É bom que se diga isso, rapidamente. A partir dessa decisão de limitar o gasto público, Maria. Isso é uma coisa muito importante. Mas eu quero ouvir de você uma coisa. Depois das férias, né? Eu tomando assim conhecimento mais dos fatos, eu li seus últimos artigos no seu blog, suas publicações, e vi uma publicação sua que eu achei muito interessante. Eu quero ouvir de você, em que você fala sobre o teatro político nacional e você coloca os políticos brasileiros como atores políticos que desenvolvem uma performance no sentido de construir uma imagem e conquistar o aplauso da audiência nacional, da plateia nacional. Muito bem. Michel Temer é um ator político que tem história e tem lastro. Ele não apareceu da noite para o dia. Mas não no teatro tem popular. História. O que eu quero ouvir de você é que performance esse ator político Michel Temer deve desenvolver para mostrar aos brasileiros que ele é um ator político autêntico e não um ilusionista ou mesmo um canastrão a mais. Pois é. Ele terá que fazer esse exercício da sua identidade. Você tem que apresentar a sua identidade de professor de direito constitucional, governante, conhece bem a política, 3 vezes presidente da Câmara. Ele não é palanqueiro. Então, o Michel Temer não é um político popular. Ele não é de palanque, como, por exemplo, o presidente Lula.
o ex-presidente Lula. Então, ele vai ter que exercer a sua administração, vai ter que fazer o seu governo à base, vamos dizer assim, da seriedade. Ele quer recuperar o país. O sonho dele, na minha visão, é preparar o país para 2018. Não é o de ser candidato. Tanto que eu vejo, Maria Lídia, nos próximos tempos, medidas impopulares. Não esperem do Michel Temer medidas populistas, que ele não é um político populista. Agora, é claro que para tomar decisões duras, evidentemente, ele tem que se sentir forte na cadeira, Maria Lídia. Isso só poderá ocorrer depois de agosto. Bom, mas aí uma outra questão. Dilma e todos aqueles que a apoiam fazem sistematicamente uma referência a Temer como um governo golpista, usurpador e ilegítimo. Esse é o bordão, essa é a repetição. E ela disse que não há possibilidade de ultrapassagem da crise sem se considerar a volta dela à presidência. Eu quero ouvir de você, considerando as dificuldades da interinidade, se há no cenário político nacional indicadores de que o impeachment possa ser revertido e que os senadores se sensibilizem com a repetição desse bordão negativo sobre o Temer e sobre essa tese que a Dilma defende de que só pela volta dela é que a crise tem chance de ser superada. A presidente Dilma não tinha outra opção a não ser falar de golpe. Mas há indicadores de que ela possa sabe que não terá reverter o condições de voltar, porque a pasta que sai do tubo não volta para o tubo. É muito difícil voltar uma pasta para o tubo. Eu vejo que o Senado Federal, a cada dia que passa, o Senado vê a realidade do país, econômica, política. É claro que os senadores não querem dar o seu voto agora, não querem exibir seu voto, porque o voto é um instrumento de poder. Mas a presidente Dilma, por exemplo, como é que ela quer voltar se depois ela quer sair? Como é que a pessoa já prega eleições gerais? Ela quer voltar para sair? Ora, então alguma coisa está errada. Que golpe é esse onde as instituições estão funcionando, o Supremo Tribunal Federal definiu o rito, os deputados aprovaram, o Senado está julgando, o advogado da presidente Dilma está exercendo todo o seu poder, contestando, as instituições estão funcionando. Que golpe é este? Ora, a própria OEA decidiu, agora anteontem, que não há sentido em falar de golpe no Brasil. Então, na verdade, isso é um slogan, é uma maneira... Mas há indicadores que os senadores possam se sensibilizar com essa fala, com esse discurso? Conversa mole para calentar bovinos. Na minha visão, os senadores estão convictos de que não há condição de voltar, Maria Lídia. Mesmo com a defesa enfática do Zé Eduardo Cardoso, a perícia no Senado que mostrou que a presidente não errou? Eu vou lembrar uma historinha. Doutor Ulisses dizia que uma pessoa 99% honesta é 100% desonesta, porque não existe honestidade pela metade. Aí o advogado está dizendo, puxa, mas não foram 6 decretos legislativos errados, só 3. Ora, 3 e 1, 3 e 6, mesma coisa. Então não tem sentido essa defesa de que ela não cometeu pedalada. Ela cometeu, se não pedalada, ilícito em relação à lei de responsabilidade fiscal, que a incrimina. Então, nessa perspectiva, eu vejo que o Senado Federal olhará para os dados concretos, o resultado da perícia feita até pelo Senado, condenando o presidente Dilma. Se é pedalada, se é isso, não é? Se a pedalada não foi em bicicleta automática, isso é outra coisa. Mas, na verdade, houve crime, sim, e esse crime foi absolutamente comprovado pela própria perícia do Senado. Muito obrigada, Gaudêncio Torquato. Uma boa noite. Boa noite.